milionário fica desamparado ao descobrir que a babá era uma mendiga negra com segredos. Rafael sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma mansão de tirar o fôlego, carros luxuosos, viagens para os destinos mais exóticos do mundo. Mas nada se comparava ao que ele mais valorizava, sua filha Clara, de 5 anos. Ao voltar de uma longa viagem de negócios, seu coração estava leve, achando que reencontraria tudo perfeito. No entanto, ao cruzar a porta de casa, sentiu um frio na barriga. Algo estava diferente. A energia, normalmente alegre, parecia pesada e carregada. Logo notou que a babá, Sasha, uma mulher negra de sorriso caloroso e olhar profundo, não estava como antes. Ela parecia distante, como se um segredo a consumisse. Rafael a conhecia bem. Desde o primeiro dia, ela foi mais do que uma simples funcionária, era parte da família. Mas agora seus olhos desviavam-se de Rafael e isso o incomodou. Um dia, enquanto observava Clara brincando no quintal, percebeu Sasha conversando ao telefone e a urgência na sua voz o chamou a atenção. Ele se aproximou, tentando captar as palavras. Não posso deixar que ele descubra, ouvia sussurrar enquanto um frio gelava suas entranhas. O coração de Rafael disparou, o que ela estava escondendo. Intrigado e angustiado, ele decidiu investigar. Naquela mesma noite, ele chequeou suas mensagens e telefonemas. Era uma invasão de privacidade, mas a necessidade de entender o que acontecia era maior que qualquer ética. Numa das conversas, uma menção ao nome do seu sócio Eduardo ecoou em sua mente. Ele não pode saber. Rafael sentia que uma sombra se aproximava e a vida de sua filha estava em risco. Lembrou-se de como Sasha havia passado por dificuldades antes de trabalhar com ele, mas sempre acreditou que havia superado o passado. No entanto, ao investigar mais, descobriu que Sasha não apenas tinha sido uma moradora de rua, mas também tinha sido testemunha de um crime brutal. O crime envolvia Eduardo e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O telefone tocou e Rafael pulou de susto. Era um número desconhecido, uma voz rouca ordenou. Cuidado com quem você confia, Rafael. Isso é mais sério do que você imagina. O aperto no peito aumentou, ele mal conseguia respirar. Era como se um nó se formasse em sua garganta e ele sentiu o chão desabar sob seus pés. Alternando entre a lealdade a Sasha e a necessidade de proteger sua filha, Rafael se viu em um dilema moral angustiante. Como poderia confiar em alguém que carregava segredos tão profundos? E se Eduardo realmente estivesse envolvido em algo horrível? A ameaçadora figura de um antagonista não identificado parecia cercá-lo, observando cada passo, cada decisão. Com a tensão crescente, Rafael sabia que não poderia manter o status quo. A vida que havia construído estava ameaçada por verdades enterradas e uma rede de mentiras. Ele estava preso em um jogo mortal, onde cada movimento poderia custar caro não apenas para ele, mas para Clara. As perguntas o atormentavam. Até onde iria sua lealdade? Que custo teria essa decisão? As sombras do passado de Sasha estavam mais próximas do que ele poderia imaginar e a verdade prometia ser devastadora. Como conseguiria se livrar dessa teia de complicações? Eles estavam todos em perigo, mas de quem ele realmente deveria ter medo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aimer, conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Rafael sentia o coração pulsar na garganta. As palavras do estranho ecoavam em sua mente, apertando seu peito como se algo estivesse prestes a estourar uma bolha de tensão. Ele precisava de respostas, mas a esfera de incerteza estava cada vez mais envolvente. Antes que pudesse pensar em um plano, um grito cortou a noite silenciosa. Ele correu para o quarto de Clara, cujos risos inocentes haviam substituído o burburinho do dia. Mas ao abrir a porta, viu a cena que mudaria tudo. Clara estava de pé, segurando algo com as 2 mãos, um velho diário, suas páginas gastas, deixado aberto no chão. O rosto da pequena estava pálido, seu olhar fixo em Sasha, que agora estava sentada no canto, chorando desesperadamente. Ela estava falando de um homem ruim, papai, Clara exclamou, seus olhos grandes e assustados. Rafael olhou para Sasha, incapaz de processar o que via, o que estava acontecendo. A mulher que sempre viu como parte da família agora parecia uma estranha, como se tivesse mais segredos do que ele poderia imaginar. Por que você está assim, Sasha? Rafael perguntou, sua voz tremia. O clamor de sua filha o pegou desprevenido e agora a urgência era palpável.
Ela ergueu o olhar, o sorriso caloroso que lembrava a luz do sol transformando-se em uma expressão de dor. Desculpe, Rafael, Sasha sussurrou, suas palavras afundando. Como pedras, eu nunca quis que você descobrisse. Eu só queria proteger Clara dentro do diário. A letra era familiar, mas o conteúdo era chocante. Detalhes obscuros sobre um passado que Rafael nunca sonhou que Sasha tivesse. Histórias de assédio, de um abuso que ligava Sasha ao crime brutal que a assombrou. O nome de Eduardo estava lá, escrito em linhas repletas de medo e dor. O homem que ele considerava um amigo, um parceiro. Você conhecia Eduardo antes? Rafael perguntou. Cada palavra saía como se estivesse lutando contra uma correnteza de desconfiança. Sasha acenou lentamente, os olhos cheios de arrependimento e lágrimas. Ele era o homem que me ajudou em momentos perigosos, mas depois se tornou um pesadelo. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco. Todas as interações, todos os sorrisos que trocou com Eduardo, agora pareciam uma máscara que encobria uma verdade horrenda. Você está dizendo que é possível que ele seja o verdadeiro vilão. Com um movimento frenético, Sasha agarrou o diário, seu rosto deixando transparecer um pedido silencioso. Você não entende, Rafael? Ele é perigoso, ele sabe quem eu sou. Eu me escondi, mas agora ele pode estar mais perto do que você imagina. Um barulho surdo ecoou como um trovão e sua insegurança se transformou em terror. Rafael sentiu o chão desmoronar. O que você quer dizer? Você está dizendo que está em perigo, que Clara pode estar em perigo? Os músculos de seu corpo enrijeceram. Ele não sabia em quem confiar e a cada segundo a sombra da traição ficava mais próxima. E foi então que ocorreu o evento mais impactante. A porta da sala se abriu abruptamente e Eduardo entrou, armado com um brilho maligno nos olhos. Então você finalmente descobriu a verdade, Rafael, disse ele com uma risada fria. Mas você não tem ideia do que realmente está acontecendo, não é? Rafael sentiu um tremor percorrer seu corpo. O que mais ele não sabia? A visão de Eduardo, uma figura que sempre considerou confiável, agora adquiria um contorno sobrenatural, como a personificação de uma traição imensa. Com o diário em suas mãos e a súbita presença de Eduardo, a situação se tornava uma tempestade de revelações e perigos. Agora a única certeza que restava era que nada era o que parecia, e a proteção que sempre buscou para Clara estava prestes a se desintegrar sob o peso de segredos que nem mesmo Sasha poderia controlar. A pergunta permanecia no ar. Quem realmente deveria temer naquele jogo mortal? Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Eduardo, armado, segurava uma arma que parecia brilhar sob a luz fraca do corredor. A tensão no ar era palpável. Sasha no canto tremia, suas lágrimas formando uma poça no chão. Desculpe, Rafael, a voz de Sasha era um sussurro quebrado. Eu nunca quis que você ficasse envolvido. Eduardo soltou uma risada sombria. Verdade, olha só, a pequena Sasha queria se proteger, mas você, Rafael, acabou se metendo em algo muito maior. O olhar de Rafael passava entre Eduardo e Sasha, a confusão o consumindo. O que está acontecendo? O que você sabe sobre ela? Ela era uma sobrevivente, ou achava que era? Mas me diga, você realmente conhece a história dela? Eduardo balançou a cabeça, um sorriso frio nos lábios. Você deve saber que nunca existe apenas uma face na moeda. E a história de Sasha tem mais camadas do que você imagina. Rafael tomou um passo à frente, a adrenalina bombando. Se você está insinuando que ela é alguma coisa que não é, então ouça. A voz de Eduardo subiu um tom. Sasha não veio ao Brasil para ser babá. Ela estava sob proteção, um programa de testemunhas. Uma moradora de rua virou testemunha de um crime, envolvido com pessoas que prefeririam vê-la morta. Um choque profundo percorreu o corpo de Rafael. As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Você está dizendo que ela me enganou, que estava aqui para me vigiar? Sasha se levantou, um gesto desesperado. Não, Rafael, não é assim que as coisas funcionam. Eu só tentar viver uma vida normal. O que Eduardo não está te contando é que ele estava envolvido nesse crime. E eu era uma das únicas que sabia. Rafael encarou Eduardo, seus olhos agora cheios de um frio feroz. Você é envolvido em um crime? O que eu não sei sobre você, Eduardo? Risos baixos e malignos escaparam dos lábios de Eduardo. Você está tão confuso, meu amigo. Você acha que por estar cercado de riqueza e poder, você está seguro? O que sabe agora é apenas a superfície. Um pequeno jogo de dominó que pode derrubar tudo. E saiba, Rafael, que eu não hesitaria em destruir tudo o que você ama. Um grito cortou o ar. Clara, que havia permanecido em silêncio, desabou em lágrimas, segurando o diário das mãos trêmulas. Papai, ela está com medo. Você não pode deixá-la sozinha. O pânico nos olhos da menina trouxe um novo peso à cena. Rafael sentiu sua determinação se solidificar.
Sasha, essa é a sobrevivência da minha filha. Eu não posso deixar que você se machuque novamente. Mas antes que alguém pudesse reagir, Eduardo disparou a arma, o som ecoando como um trovão. Em um movimento desesperado, Sasha se lançou à frente, como se pudesse desviar o que vinha. O tempo parecia parar, e nesse segundo eterno tudo mudou. A bala não atingiu Sasha, mas algo ainda mais inesperado aconteceu. Um impacto imenso fez a porta do corredor voar para trás e um grupo de homens mascarados invadiu o ambiente, armados e ameaçadores. A confusão reinou. Gritos, tiros, a atmosfera elétrica de risco total. Rafael não sabia mais em quem confiar. Cada sombra parecia estar viva, representando um perigo. Clara estava gritando. Ele sentiu o mundo desabar ao redor, enquanto a verdade sobre amizade, lealdade e proteção se despedaçava em questão de segundos. A única certeza agora era que as revelações estavam apenas começando. E a luta para proteger o que mais amava havia se tornado um pesadelo sem fim. Cuidado com quem você confia, ecoou na mente de Rafael, mas agora com um novo sentido. Quem realmente estava ao seu lado e quem iria sair ileso daquela noite. A confusão era total. Os homens mascarados arrastavam-se pelo corredor, os gritos se misturavam aos estampidos do que parecia ser o início de uma batalha. Rafael mal teve tempo de processar a desprezível realidade que envolvia Eduardo e Sasha. O pânico preencheu seu peito como uma pedra pesada. Clara! Sua voz soou descabelada e desesperada. Ele se virou para a filha, os olhos dela cheios de terror e inocência, enquanto se agarrava ao diário. O que aconteceria agora? A adrenalina pulsava em suas veias, mas ele sabia que não podia deixar. Clara exposta a essa loucura. Fique perto de mim, não se mexa. Os homens armados avançaram, gritando ordens. Eduardo, com um sorriso perturbador, observava a cena se desenrolar. Você realmente acha que podia escapar, Rafael? Você se meteu em uma linha de fogo e agora não poderá proteger nem mesmo sua filha. Mas então ocorreu algo inesperado. Um dos homens, aparentemente desorientado, inclinou-se para o lado e alcançou a bolsa que carregava. Droga, isso não estava previsto, ele falou, a voz tremendo de frustração. Quando retirou um objeto da mochila, Rafael teve um breve vislumbre. Era uma câmera, uma filmadora profissional. Antes que pudesse pensar no que isso significava, o homem se virou para Eduardo e proferiu um aviso. Este não é o plano, a gravação. Precisa ficar fora do jogo. Temos que pegar a garota e sumir. O peito de Rafael apertou. O que estavam planejando? O que havia nessa gravação? A presença desses homens não era somente perigosa. Era profundamente ameaçadora e sua mente começou a girar em busca de uma explicação. Eduardo, gritou, o coração acelerado, você está por trás disso. A gravação é sua, mas antes que pudesse direcionar qualquer acusação específica, um outro homem entrou no quarto, ainda mais imponente. Ele era grande e tinha uma aura de poder ao redor dele. Quando ele atravessou a porta, todos se calaram. Era como se a atmosfera tivesse mudado. Ele não estava de máscara, olhos frios, um olhar intimidador fixo em Rafael. Rafael, eu não esperava que você estivesse aqui. A voz era seca e cheia de desprezo. Sabia que você viria a ser um problema. Quem é você? Rafael conseguiu perguntar, cada vez mais confuso. O homem sorriu, uma expressão maliciosa e fria. Você não me conhece, mas eu conheço você. Na verdade, eu conheço toda a sua vida e conheço também a Sasha. Na verdade, ela não é quem você pensa que é, Rafael. As palavras dele cortaram através do clima tenso, fazendo o chão parecer que se movia sob os pés de Rafael. O que você quer dizer? A voz dele saiu arrastada, quase um sussurro. Ela está muito mais envolvida do que isso. Você a vê como uma proteção, mas na verdade ela é a peça central nesse jogo. Sabia que o que você chamava de babá não estava apenas cuidando da sua filha. O homem se aproximou, os olhos brilhosos como uma cobra prestes a atacar. Antes que Rafael pudesse processar essa revelação, Clara, ainda segurando o diário, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam como se soubessem de algo que ele não. Papai, eu li as páginas antes de você chegar. Ela não é só uma babá, ela é muito mais do que isso. Ela me contou que pode fazer de tudo, até mudar de casa. Pelo olhar do homem, estava claro que a inocência da menina irritou-o. Você acredita realmente no que ela disse? Você está rendido à mentira, Rafael. Provavelmente esses segredos vão lhe custar muito mais do que somente a segurança da sua família. A tensão se tornou uma espiral de desespero. O controle não estava nas mãos de Rafael. Ele olhou para Sasha, que agora estava paralisada, a dor e a culpa cruzando seu rosto. Por que você nunca me contou? Rafael questionou, a dor ecoando pelas palavras. A verdade, desconhecida pelas sombras, estava prestes a se revelar. O que mais havia no diário? O que Clara realmente sabia? A ideia de que a mulher que havia cuidado de sua filha poderia ser a chave para algo muito, muito maior começou a arruinar sua sanidade.
E então uma explosão de luz iluminou o corredor enquanto as cortinas da verdade eram puxadas. O único som que podia ser ouvido era o seu coração batendo cada vez mais rápido e a súbita sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento. O homem sem máscara sorriu e Rafael sabia que a noite ainda estava longe de terminar. E pior ainda, a verdadeira natureza de cada um deles estava prestes a ser revelada, mudando tudo novamente. O homem sem máscara inclinou a cabeça, seu sorriso se alargando, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Sasha não é apenas uma sobrevivente. Ela é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. O que você não sabe, Rafael, é que Sasha e eu temos um passado muito íntimo. O ar ficou pesado, as palavras dele pesando como chumbo. Rafael sentiu uma onda de raiva e incredulidade. No entanto, olhando para Sasha, notou sua expressão de dor. Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando o que estava escondido por tanto tempo. Você precisa me dizer a verdade, Sasha. A voz dele tremia, mas o desespero tornou-se prioridade. Como assim vocês têm um passado? Clara, ainda muito assustada, olhou para o pai e a tensão aumentou. Sasha hesitou, o olhar preso entre o chão e o rosto de Rafael. Finalmente ela falou. Não, Rafael, eu estava tentando proteger você e Clara. Eduardo me conhecia antes de tudo. Ele não é só um sócio, ele é alguém que conhece meu verdadeiro passado. Os homens armados pareceram bastante curiosos. Um deles sussurrou algo para o outro, mas Rafael não conseguia desviar a atenção do olhar de Sasha. O que mais ela estava escondendo? O que você fez, Sasha? Ele mal conseguiu perguntar. Eu estava em um programa de proteção de testemunhas e Eduardo, eu o traí. Eu tinha informações que poderiam derrubar um cartel. Ele estava do meu lado antes, mas então a verdade começou a despontar. Rafael se sentiu puxado entre o amor que sentia por ela e a traição que parecia se acumular como uma tempestade. E por que você não me contou isso? O que mais eu não sei? A voz dele ecoou, contida entre a fúria e o medo. O homem imponente interveio. Agora você está entendendo. Sasha tem um preço. E esse preço é muito alto para você, Rafael. E mesmo que você ache que a está protegendo, saiba que ela pode ser a peça que vai te levar à ruína. A atmosfera se tornou elétrica. Clara, ainda agarrada ao diário, interrompeu. Eu quero que a mamãe fique. Papai, por favor. Os sentimentos dela eram puros, cheios de inocência. Mas o que estava acontecendo ao redor parecia querer engolir essa pureza. Então, sem aviso, um barulho ensurdecedor cortou a noite, o estalo de uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. A estrutura da casa parecia vibrar e a janela estourou em fragmentos de vidro que voaram como flechas. Papéis, roupas, tudo foi sugado pelo estrondo do impacto. Rafael protegiu Clara em um impulso, cobrindo-a com seu corpo, enquanto os homens se viravam surpresos. A confusão reinou, mas entre a fumaça e os gritos, uma silhueta surgiu. Era uma figura conhecida, envolta em sombras, mas seu olhar fixo em Rafael. E então você decidiu mexer no que não deve, Rafael. A voz era familiar, causando um frio na espinha. Era Eduardo com um sorriso que não era nada amigável. Não só você se envolveu com a pessoa errada, mas agora está prestes a perder tudo. Uma revelação poderosa se desenrolou e o choque refeito pelas explosões foi ofuscante. O que está acontecendo? Quem é você? Rafael mal conseguia falar e a cada palavra a pressão aumentava. Eduardo se aproximou lentamente, suas intenções claras na expressão. Você nunca percebeu, não é? Antes de você e Clara, Sasha era parte do meu mundo e isso a torna um alvo muito fácil. Um silêncio tenso pairou no ar. O olhar de Sasha se alternava entre medo e determinação. Rafael não sabia mais em quem confiar. Os laços haviam sido rompidos, as lealdades foram questionadas. Sasha, você estava comigo o tempo todo, mas porque você não me disse que eu poderia ter evitado isso? A voz dele pôs um ponto final na luta interna. Os laços que haviam formado estavam agora sob um novo peso, uma nova realidade. O horror da verdade se tornou palpável. Zap! Uma luz ofuscante brilhou e Rafael percebeu que a câmera que o homem havia trazido ainda estava gravando tudo. Testemunhas do terror que se desdobrava seriam as palavras finais de uma vida que havia sido construída sob mentiras. E no meio do caos, uma pergunta ecoou. Mais intensa, quem realmente deveria temer? As sombras não eram mais apenas um pano de fundo, mas uma armadilha pulsante pronta para se fechar sobre eles. As revelações mal tinham começado, mas o que mais estava por vir? O homem sem máscara inclinou a cabeça, seu sorriso se alargando, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Sasha não é apenas uma sobrevivente. Ela é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. O que você não sabe, Rafael, é que Sasha e eu temos um passado muito íntimo. O ar ficou pesado, as palavras dele pesando como chumbo. Rafael sentiu uma onda de raiva e incredulidade. No entanto, olhando para Sasha, notou sua expressão de dor. Era como se um véu tivesse sido retirado.
revelando o que estava escondido por tanto tempo. Você precisa me dizer a verdade, Sasha. A voz dele tremia, mas o desespero tornou-se prioridade. Como assim vocês têm um passado? Clara, ainda muito assustada, olhou para o pai e a tensão aumentou. Sasha hesitou, o olhar preso entre o chão e o rosto de Rafael. Finalmente ela falou. Não, Rafael, eu estava tentando proteger você e Clara. Eduardo me conhecia antes de tudo. Ele não é só um sócio, ele é alguém que conhece meu verdadeiro passado. Os homens armados pareceram bastante curiosos. Um deles sussurrou algo para o outro, mas Rafael não conseguia desviar a atenção do olhar de Sasha. O que mais ela estava escondendo? O que você fez, Sasha? Ele mal conseguiu perguntar. Eu estava em um programa de proteção de testemunhas e Eduardo, eu o traí. Eu tinha informações que poderiam derrubar um cartel. Ele estava do meu lado antes, mas então a verdade começou a despontar. Rafael se sentiu puxado entre o amor que sentia por ela e a traição que parecia se acumular como uma tempestade. E por que você não me contou isso? O que mais eu não sei? A voz dele pôs um ponto final na luta interna. Os laços que haviam formado estavam agora sob um novo peso, uma nova realidade. O homem imponente interveio. Agora você está entendendo? Sasha tem um preço, e esse preço é muito alto para você, Rafael, e mesmo que você ache que a está protegendo, saiba que ela pode ser a peça que vai te levar à ruína. A atmosfera se tornou elétrica. Clara, ainda agarrada ao diário, interrompeu. Eu quero que a mamãe fique. Papai, por favor. Os sentimentos dela eram puros, cheios de inocência, mas o que estava acontecendo ao redor parecia querer engolir essa pureza. Então, sem aviso, um barulho ensurdecedor cortou a noite, o estalo de uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. A estrutura da casa parecia vibrar e a janela estourou em fragmentos de vidro que voaram como flechas. Papéis, roupas, tudo foi sugado pelo estrondo do impacto. Rafael protegiu Clara em um impulso, cobrindo-a com seu corpo, enquanto os homens se viravam surpresos. A confusão reinou. Mas entre a fumaça e os gritos, uma silhueta surgiu. Era uma figura conhecida, envolta em sombras, mas seu olhar fixo em Rafael. E então você decidiu mexer no que não deve, Rafael. A voz era familiar, causando um frio na espinha. Era Eduardo com um sorriso que não era nada amigável. Não só você se envolveu com a pessoa errada, mas agora está prestes a perder tudo. Uma revelação poderosa se desenrolou e o choque refeito pelas explosões foi ofuscante. O que está acontecendo? Quem é você? Rafael mal conseguia falar e a cada palavra a pressão aumentava. Eduardo se aproximou lentamente, suas intenções claras na expressão. Você nunca percebeu, não é? Antes de você e Clara, Sasha era parte do meu mundo, e isso a torna um alvo muito fácil. Um silêncio tenso pairou no ar. O olhar de Sasha se alternava entre medo e determinação. Rafael não sabia mais em quem confiar. Os laços haviam sido rompidos, as lealdades foram questionadas. Sasha, você estava comigo o tempo todo, mas por que você não me disse que eu poderia ter evitado isso? A voz dele pôs um ponto final na luta interna. Os laços que haviam formado estavam agora sob um novo peso, uma nova realidade. O horror da verdade se tornou palpável. Zap! Uma luz ofuscante brilhou e Rafael percebeu que a câmera que o homem havia trazido ainda estava gravando tudo. Testemunhas do terror que se desdobrava seriam as palavras finais de uma vida que havia sido construída. Sob mentiras, e no meio do caos, uma pergunta ecoou mais intensa. Quem realmente deveria temer? As sombras não eram mais apenas um pano de fundo, mas uma armadilha pulsante, pronta para se fechar sobre eles. Aí aconteceu o impensável. Um estampido ecoou nas paredes e antes que pudesse reagir, Clara começou a falar. Papai, eu sei a verdade sobre Sasha. Ela me contou, sabia que Eduardo a queria pegar. Rafael congelou. As palavras dela foram como um raio cortando o ar. Não, Clara, o que você sabe? Ele gritou, o desespero inundando sua voz. As peças começavam a se mover, mas ele sentia que havia uma conexão que ele não entendia. Ela me disse que tinha um irmão e que era ele que estava em perigo, que tudo isso era uma armadilha. A voz da menina tinha uma força que surpreendeu a todos. Rafael olhou para Sasha, que estava imediatamente em choque. O que você está dizendo, Clara? Sua voz mal saiu em um sussurro. As luzes piscavam, o caos reinava, e então, do fundo da sala, outra silhueta apareceu. Uma mulher com traços semelhantes aos de Sasha, mas com um olhar que exibia um misto de raiva e vingança. Você se esqueceu de mim, querida irmã. A voz era cortante, cheia de um rancor que parecia atravessar a sala. Você se escondeu por tempo demais e agora chegou a hora de acertar contas. O mundo de Rafael desmoronou. A revelação era forte demais, Sasha tinha uma irmã, que ele nem sabia que existia. O que mais estavam escondendo? E a história que unia essas mulheres estava prestes a ser desfeita, e o jogo que ele pensou controlar se transformava em um pesadelo que ele nunca poderia imaginar.
Ela olhou para Clara e disse: "E você, garotinha, é a razão pela qual tudo isso vai mudar. Prepare-se para a verdade que você nunca esperou ouvir." A mulher avançou para frente, encarando Sasha com um olhar carregado de raiva e ressentimento. "Você se esqueceu de mim, querida irmã?" A voz dela cortou o ar, pesada com um passado que parecia estar gritando para ser ouvido. Rafael sentiu o coração disparar enquanto seus pensamentos giravam. Sasha tinha uma irmã, o que mais esta mulher poderia? "Revelar que irmã?" Rafael perguntou, sua voz tremia entre a incredulidade e o pânico. Clara, ainda agarrada ao diário, olhou entre eles, a curiosidade misturada ao medo no rosto. Sasha, por sua vez, começou a tremer como se o chão se abrisse sob seus pés. "Você deveria ter deixado o passado para trás, Sasha, mas agora está tudo exposto." A irmã de Sasha avançou, seu olhar penetrante fixo na outra mulher. "O que você fez não pode ficar impune. Ele descobriu e agora também você. O que você está dizendo?" Rafael pressionou, a incredulidade quase sufocando-o. Mas antes que alguém pudesse responder, luzes brilhantes vazaram pela porta arrombada. Barulhos de sirenes cortaram a escuridão da noite e uma multidão se aglomerou do lado de fora. A vida que Rafael conhecia estava desmoronando rapidamente e ele precisava entender o que estava acontecendo. Eduardo, antes tão confiável, parecia perceber que as coisas estavam tomando um rumo desastroso. "Esse não era o plano?" ele gritou enquanto olhava para a mulher. Rafael notou que a expressão dele havia mudado, nenhum doçura ou amizade restava em seu rosto. Então, uma explosão de vozes tomou conta da cena. A polícia, todo mundo no chão. Um grupo de policiais irrompeu na sala, armas à mostra. O terror tomou conta do espaço como nuvens pesadas, enquanto Rafael lutava contra a vontade de correr ou gritar. "Você não pode me prender, isso foi um erro!" Eduardo gritou, mas o oficial não estava disposto a ouvir. A tensão explodiu com os homens mascarados recuando, o medo se espalhando como uma labareda. "Desça ao chão agora!" A voz do policial era firme, mas Rafael não conseguia desviar o olhar de Sasha e sua irmã, que trocavam olhares carregados. O que mais elas estavam escondendo, os olhos de Sasha estavam cheios de lágrimas. "Rafael, eu só queria proteger você e Clara. Eu não sabia que ela viria." "Não posso deixar que te machuquem." A irmã de Sasha respondeu, já pronta para disparar. "Você acha que está protegendo alguém? O que você realmente sabe sobre mim, Sasha? Você não me conhece bem o bastante para me chamar de irmã. Você deixou tudo para ficar com ele." Sasha balançou a cabeça, atormentada, enquanto Rafael tentava entender as peças desse quebra-cabeça complicado. O que estava acontecendo era insano, mas havia uma linha tênue entre a lealdade e a verdade. E de repente ele percebeu. Não importava o que acreditasse, a irmã de Sasha segurava a chave para todo esse pesadelo. E então o inesperado aconteceu. A irmã de Sasha puxou algo de dentro da jaqueta, não uma arma, mas um colar. Um colar que Rafael reconheceu como o mesmo que havia visto em fotos antigas de Sasha. "Você não pode fugir da sua história, querida irmã. Está tudo registrado e agora você terá que enfrentar o que fez." O policial se virou para o lado e um devaneio de ação se formou. "Ambas as mulheres levantem as mãos", mas em meio ao caos. A luz do colar piscou e num instante tudo fez sentido. O passado que Sasha queria esconder não era apenas dela, era de ambas, e Rafael sentiu um nó na garganta. "Você está dizendo que tudo isso é uma farsa?" A mente dele girava, tentando se fixar no que acabara de ser revelado. "Não só isso," a irmã de Sasha provocou, a raiva dançando em seus olhos. "Você está prestes a perder mais do que imagina, querido cunhado." Rafael sentiu a verdade bater como um soco seco. "Cunhado, o que você quer dizer com isso?" As conexões estavam se formando em sua mente e antes que pudesse reagir, Clara, sozinha, segurou o diário com ambas as mãos, apenas ouvindo. O que mais ela poderia ter descoberto? As sirenes ao fundo pareciam se intensificar, mas a tensão entre eles era palpável. No meio daquele redemoinho, uma única verdade se estabelecia. Todas as suas noções de confiança e proteção estavam prestes a se desintegrar. E com essa revelação, a pergunta pairava no ar: quem deveria temer realmente agora? Até aquele momento, o mundo de Rafael parecia brilhante, apesar da tensão. Mas agora tudo virou um pesadelo. Ele observou o colar nas mãos da irmã de Sasha e sentiu seu coração acelerar. Quem era ela realmente? Clara ainda segurava o diário, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que trazia um frio na espinha. "O que você está dizendo sobre esse colar?" Rafael gritou, já sem ar. As sirenes lá fora se intensificavam. A atmosfera ficava sufocante. "Esse colar pertence à família, à nossa família." A irmã de Sasha se virou para ela como se cada palavra cortasse o ar. "Você tentou apagar seu passado, mas ele está aqui e agora você vai ter que encarar." A confusão dominava Rafael. "O que isso significa? Você está falando de um cartel
De quem você é realmente? Ele olhou para Sasha. O medo estava estampado em seu rosto, mas havia uma determinação crescente por trás daquele olhar. Eu não posso. Eu fiz promessas, Sasha murmurou, a voz tremendo. Clara olhou para a mãe, buscando respostas, mas recebeu apenas o eco da incerteza. Antes que pudesse digerir tudo aquilo, a porta explodiu. O oficial da polícia à frente deu um passo para trás, a expressão confusa. Em um momento de pura adrenalina, um grupo de homens mascarados invadiu a sala, armados e determinados. Os olhares se fixaram nas armas. O tempo parecia parar. Caiam no chão! Alguém gritou, mas foi seguido de risadas sombrias. A situação se transformou em um caos imediato. A tensão que antes parecia latente agora estourava como um balão inflado. Rafael agarrou Clara e a puxou para perto de si. Os homens se espalharam pela sala, desferindo gritos em busca de controle. Queremos a mulher, não hesitaremos. Um deles apontou para Sasha. O pânico tomou conta. As sirenes se aproximavam, mas essa nova presença era uma tempestade dentro da casa. Rafael nunca imaginou que sua vida viraria um filme de ação. Ele olhou para Eduardo, que estava cercado. O olhar dele, antes confiante, agora era de desespero. Você não sabe o que está fazendo, Eduardo gritou, a voz cheia de medo. Ela não é quem você pensa. Quem ela é então? Rafael questionou, seu peito a 1000 por hora, enquanto tentava manter sua filha a salvo. Mas a irmã de Sasha se virou, os olhos penetrantes. Tudo que você pensou sobre ela é uma mentira. Você foi usado, Rafael, usado como uma isca. De repente, Clara, sem pensar, ergueu o diário. Eu sei a verdade. Sua voz era clara e firme, mas as palavras pareciam ecoar de maneira errada. Ela, você são a irmã de Sasha, interrompeu. Não, garotinha, você não deve saber, é agudo. Muito perigoso, mas a expressão de Clara mudou. A verdade está nas páginas. A pequena gritou e, num ato impulsivo, começou a rasgar o diário. As páginas flutuaram no ar como flocos de neve e a revelação estava bem diante deles. As palavras se espalharam e, em um momento, a multidão ficou em silêncio. Os homens armados tremeram e o foco da cena mudou. Azul da polícia, gritos e os ecos de verdades não ditas. O diário falava de um segredo profundo, uma mãe, um pai, um cartel, toda uma vida que foi disfarçada por mentiras. Rafael olhou para Sasha e, em um instante, viu mais do que a mulher que cuidou de sua filha. Viu uma sobrevivente de um mundo que ele jamais poderia imaginar. Sasha, quem era seu pai? Ele perguntou com voz trêmula. O olhar dela se apagou, um falso sorriso desvanecendo. Você precisa ficar longe disso, todas as respostas estão lá, mas não vão trazer paz. E foi nesse momento que um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma faca. O corpo de alguém caiu, a confusão era um redemoinho de gritos. Rafael não sabia se alguém que amava estava ferido ou se o perigo havia finalmente chegado ao seu clímax. A sala se transformou em um alvoroço, luzes piscando, a realidade distorcida pela adrenalina. Você não pode! Alguém berrou e entre o caos, Rafael percebeu que tudo, absolutamente tudo, poderia desmoronar. Ele estava prestes a perder mais do que uma vida tranquila. Estava prestes a perder tudo e agora a única pergunta que pairava no ar era: quem estava realmente ao seu lado nesta tempestade? O que mais estava escondido sob camadas de segredos? O tiro ecoou pela sala, um som abafado que cortou o caos como uma feca. Rafael sentiu o mundo ao seu redor girar em câmera lenta. Ele olhou rapidamente para Clara, tentando entender se ela estava a salvo. O medo se espalhou como fogo, queimando tudo em seu caminho. Os homens mascarados hesitaram, a confusão tomou conta deles. Sasha gritou, Clara, fique atrás de mim, e correu em direção à menina, um ato instintivo de proteção. Mas as coisas estavam fora de controle. O cheiro de pólvora e o alvoroço da polícia lá fora se misturavam em uma sinfonia de pânico. Ele viu a irmã de Sasha com um olhar maligno. Era como se ela tivesse esperado por esse momento. Você não deve estar aqui. A irmã de Sasha disparou, a raiva em sua voz quase palpável. A tensão na sala era eletrizante e parecia se intensificar com cada segundo. O policial ordenou que se afastassem, mas o tempo parecia escorregar entre os dedos de Rafael. E então outro tiro. Um segundo disparo mais próximo reverberou pelas paredes. Desça ao chão, gritou um dos homens. Os olhos de Rafael se arregalaram. Essa não era a situação que ele havia imaginado. O que estava acontecendo? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. De repente, Clara, ainda em choque, começou a falar de novo. Estou cansada de tudo isso. A voz dela era firme e cheia de uma determinação que Rafael nunca havia ouvido antes. Eu sei que vocês têm segredos. Silêncio. Todos olharam para a menina e a irmã de Sasha apertou os olhos, como se contemplasse a gravidade daquelas palavras. Rafael sentiu um aperto no coração, mas a determinação da filha era um farol em meio à escuridão. Você não sabe do que está falando, garotinha, disse a irmã de Sasha, seus músculos rígidos. No entanto, a tensão na sala era quase palpável.
Até os homens armados pareciam hesitarem, como se o que a criança dissesse pudesse ter mais peso do que todas as armas em ação. Eu encontrei algo no diário, Clara. Continuou, a coragem dela iluminando a cena sombria. Era sobre vocês. Ela olhou para Sasha e depois para a irmã dela. Sasha não é só sua irmã. Ela é sua cúmplice. O choque fez seu coração parar. A única coisa que Rafael sabia era que o tempo estava correndo e ele precisava agir. O que você está tentando dizer, Clara? Ele perguntou, a ansiedade apertando seu peito. Ela me contou que você queria que eu sumisse. A palavra sumisse ecoou na sala como um trovão. O olhar de Sasha se encheu de desespero. Não é isso, gritou Sasha, lágrimas nos olhos. Eu só queria te proteger. Mas a irmã de Sasha sorriu, mas um sorriso que transbordava malícia. A proteção não é. O que parece, não é? Agora a verdade vem à tona e a mentira está prestes a desmoronar. Então, em uma reviravolta que ninguém esperava, a irmã de Sasha puxou algo do bolso, um vídeo. Uma filmagem que mostrava tudo. Era um clipe mostrando Eichard, o antigo amante de Sasha, um homem envolvido em negócios sujos e secretos. Você se esqueceu de que a verdade é mais visceral do que qualquer mentira que criou, ela disse, a voz gélida. Rafael não pôde acreditar. Eichard. O homem que ele tinha escutado em histórias, um fantasma que fazia parte de um passado distante, agora ressurgindo. Ele sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? Qual era realmente a verdade sobre Sasha? As emoções o consumiram, ele não sabia em quem confiar. A pressão aumentou e a sala parecia prestes a explodir. As declarações da irmã de Sasha deixaram todos em choque, jogando luz sobre segredos que poderiam destruir famílias e amizades. A verdade estava ali, pulsando, esperando para ser descoberta. Clara! Rafael chamou, seu coração na garganta. Ele não podia perder a filha. Ele não podia permitir que ela se tornasse outra vítima em um jogo muito maior do que havia imaginado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de traição tomou conta dele. Tudo em que ele acreditava estava sendo abatido. Havia um plano maior em ação e, antes que pudesse respirar, a sala estava em chamas. A explosão era iminente. A única certeza que restou foi que a revelação da irmã de Sasha não era apenas um golpe inesperado. Era um signo de que a verdade poderia custar não só a tranquilidade de Rafael, mas a vida da sua família. E a pergunta que pairava no ar era, o que realmente estava acontecendo? O caos tomou conta da sala, os homens mascarados gritando ordens. Rafael sentia seu coração disparar, ameaçado por um frenesi de emoções. Clara, fique atrás de mim! Ele rugiu, puxando a filha para perto, seu corpo como um escudo. Mas a pequena parecia mais corajosa do que nunca. Saiam de perto da minha filha! A voz de Sasha soou firme, ainda que trêmula. Ela estava entre os dois mundos, lutando pela proteção da criança e pela sua própria verdade. As palavras da irmã dela pairavam no ar. Você está prestes a perder tudo, Sasha, e eles também não são quem você pensa. Em um movimento rápido, Clara levantou o diário. A verdade está aqui e todos vocês têm medo do que pode ser descoberto, exclamou sua pequena voz ecoando na sala como um clarim. Os homens hesitaram. O poder daquela criança, com a bravura característica dos inocentes, fez com que todos olhassem para ela. O que mais poderia estar escondido entre aquelas páginas? Eduardo, mais nervoso do que nunca, deu um passo para frente como se estivesse tentando retomar o controle. Você não entende, Clara? Isso não é uma brincadeira. Sua voz estava tingida de desespero. Mas antes que pudesse continuar, a irmã de Sasha cortou-o. O que você tem a perder, Eduardo? Se a verdade sair, você ficará sem saída. A vida de todos está em jogo. Rafael não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma chuva de revelações desabava sobre eles e a confusão reinava. Sasha, o que mais você não me contou? Eu apenas quero proteger nossa filha. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, uma expressão de dor e frustração. Rafael, eu estou aqui para proteger vocês, Sasha gritou, a paixão nos olhos. A casa tremeu com a força daquelas palavras, enquanto as sirenes se aproximavam, um som certo de segurança, mas ainda distante. Então a irmã de Sasha mordeu o lábio e avançou. Você confia nela? Ela escondeu verdades e agora a queda vai ser grande. O pânico galvanizou os homens armados e Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber que a situação saía de controle. Mas Clara, ainda com o diário em mãos, virou a página. Um brilho de determinação brilhou em seus olhos. Eu sei o que aconteceu. Nenhum de vocês pode me enganar, ela afirmou, suas palavras ressoando como um trovão. Um tiro disparou repentinamente. O som ecoou e o tempo pareceu parar. Rafael se virou rapidamente, o medo tomando conta. Porém, a verdade desvelou-se rapidamente, revelando numa cena brutal que ninguém havia sido atingido. Doces memórias passavam pela mente de Rafael naquele instante, enquanto o caos ao seu redor se tornava ainda mais intenso.
mas a determinação de Clara era uma luz em meio à escuridão. E por um momento reforçou a esperança de que tudo poderia dar certo. Os homens hesitaram, mas a chegada da polícia aumentou a pressão. Rafael se lançou para frente. Parem. Não deixem que isso se transforme em um massacre. Sua voz ecoou um comando, um pedido. A irmã de Sasha contraiu os lábios, uma centelha de dúvida em seus olhos. E então, inesperadamente, ela virou a arma contra si mesma. Eu não posso deixar que façam isso, ela murmurou, seus olhos desesperados. Não, 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 não faça isso, gritou Sasha, correndo em direção à irmã. Rafael se preparou, o medo quase paralisando-o. Mas Clara, a pequena, com toda a sabedoria, disse: pare, você é parte de nossa família, não é tarde demais. E nesse momento, um silêncio profundo se estabeleceu. A sala estava cheia de tensão, mas havia uma esperança, um fio de conexão que poderia unir todos, apesar das mentiras e segredos. A irmã de Sasha olhou ao redor e um brilho de entendimento se formou. Nós podemos corrigir isso, podemos nos unir. A arma tremia agora nas mãos dela. As sirenes da polícia finalmente invadiram o espaço, e Rafael sentiu que a competição entre a verdade e a mentira estava prestes a ter um ponto final. Seja como fosse, a vida deles mudaria drasticamente. Ele olhou em volta, viu a vulnerabilidade nos rostos que uma vez considerou aliados, agora se revelavam como estranhos. Mas por um instante ele viu uma fração de esperança em todas as direções. Juntos. Poderiam superar isso. Vamos juntos antes que seja tarde demais, Rafael exclamou, o coração batendo forte, pronto para receber o que quer que o futuro reservasse. E ali, no ápice do caos, a verdade pareceu se aproximar. Prepare-se, porque essa história não acabou. Você precisará se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer mais enredos emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.